Amém. Boa noite, meus irmãos. Estávamos com saudade. Pela graça de Deus, nós estamos de volta, prontos para servir os irmãos mais uma vez. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 8. Hoje, se Deus assim nos permitir, vamos meditar aqui nos versículos, no final do capítulo 8, os versículos 10 até o 17. Nós já lemos durante a liturgia. Vamos entender um pouco daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Deus, Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por esse momento tão importante, por esse momento, Deus, tão glorioso, Deus, que está na tua presença, juntamente com os nossos irmãos, que é poder te louvar, Deus, com canções, poder falar com o Senhor através das orações. Ó Deus, agora nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que apesar das minhas falhas e limitações, o Senhor possa me ajudar e me usar, ó Deus, a expor a tua palavra de forma fiel, de forma clara. E todos nós, ó Deus, a começar de mim, possamos aprender um pouco mais, ó Deus, sobre como é viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por esse privilégio de termos acesso, livre acesso à tua palavra. No nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Acredito que todos os irmãos devem ter visto, ou pelo menos devem ter rolado nos seus Instagrams da vida, a abertura das Olimpíadas. E provavelmente o teor, o conteúdo dessa abertura foi justamente para que nesse domingo a maioria das igrejas espalhadas pelo mundo falasse da abertura das Olimpíadas. E olha só, eles conseguiram. Estamos aqui mencionando. Mas eu não quero mencionar essa abertura de forma gratuita. Eu quero fazer uma pergunta para você que provavelmente poucos vão fazer. Você esperava o que do mundo? Nessa semana nós vimos então uma afronta ao cristianismo e a Jesus Cristo, um escárnio verdadeiro. Inclusive nesse mesmo evento, um atleta, um surfista, ele foi obrigado a tirar da sua prancha de surf ali uma imagem do Cristo Redentor. E nesse mesmo evento, o cristianismo, Cristo, é então desrespeitado, né? Um completo escárnio nessa abertura. Ou seja, aquilo não era, e ao meu ver, aquilo não era apenas uma difamação ao cristianismo. Ali nós podemos dizer que era literalmente um culto, só que há uma outra divindade. Mas novamente eu pergunto, você esperava o que desse mundo? Você realmente esperava que esse mundo secular e idólatra respeitaria o Evangelho? Receberia o cristão com toda a felicidade e harmonia? Sabe o que me deixaria realmente espantado? De verdade? É se o mundo fizesse o contrário. Se o mundo por algum motivo se maravilhasse com a sua presença, com a nossa presença. Se o mundo se maravilhasse com as nossas condutas, com a nossa cosmovisão cristã baseada na palavra de Deus, isso me deixaria espantado. Seria como um porco dizendo a outro porco: seja bem-vindo ao nosso chiqueiro, você se parece conosco, você é da mesma natureza que a gente, pode entrar, vamos festejar juntos. Isso me faz pensar, meus irmãos, de fato, que não receber as glórias desse mundo não parece ser tão ruim assim. E pensando nisso, a minha proposta é de fazer eu e você meditarmos um pouco sobre, afinal, será que você quer mesmo as honras de quem? Você quer mesmo as honras e ser lembrado por quem? Na nossa última oportunidade, nós expomos aqui o capítulo 8, dos versículos 1 ao 9, no livro do Eclesiastes. E neste início do capítulo, o pregador, ele buscou desafiar o leitor, no caso nós, para saber se somos sábios
ou não? E diante de uma pergunta tão importante quanto a que ele faz lá no versículo 1, quem é como um sábio? Ele então faz uma espécie de checklist, uma lista de características de um sábio, uma lista prática de características de um sábio. E ele faz isso para vermos se nós somos parecidos com o sábio, ou ainda para ver no que nós precisamos melhorar na nossa busca pela sabedoria. Ele então primeiramente diz que o sábio, ele vive em obediência. E à primeira vista, ele se refere apenas à obediência às autoridades mesmo. E isso é importante. Nós tratamos aqui na nossa última oportunidade que a palavra de Deus não está condicionando a obediência às autoridades ao fato de nós gostarmos ou não, se estamos a fim ou não de obedecer e respeitar. As autoridades, desde os nossos pais, professores, pastores, até o presidente da República, eles devem ser respeitados e por alguns motivos muito simples. O primeiro deles é que eles não teriam essa autoridade se Deus não lhes tivesse dado. Deus está no controle daqueles que nos governam. Deus, inclusive, pode estar usando as autoridades para nos ensinar algumas lições que nós precisamos aprender. Deus pode estar usando as autoridades, desde a autoridade da igreja até a autoridade do nosso país, para, quem sabe, nos corrigir naquilo que precisamos ser corrigidos, disciplinar, assim como Ele fez diversas vezes ao longo da história do povo de Israel. Mas algo importante é que é sábio obedecer às autoridades, sim, mas não por qualquer qualidade inerente nelas mesmas, na pessoa, nessas pessoas mesmas. Nós obedecemos às autoridades humanas, sejam elas quais forem, porque a autoridade maior do universo nos ordena isso. Obviamente, isso nos mostra então que a nossa maior lei, a nossa maior autoridade é o Senhor Deus, ou seja, os mandamentos de Deus são absolutos em nossas vidas. Mas dentro desse limite, desde que não fira a lei de Deus, o Senhor diz: é sábio obedecer e respeitar as nossas autoridades. E somente nesse primeiro ponto nós já começamos a perceber que, de fato, ser sábio parece ser mais complicado do que parece, humanamente falando. Não é à toa que o pregador disse que na sua busca ele só encontrou um sábio, o sábio. Vimos também um outro aspecto do sábio, é que ele sabe as suas limitações. Na primeira parte, o pregador olha para os servos e diz: obedeçam às autoridades do Senhor. Agora ele olha para as autoridades e diz: cuidado, você não é tão poderoso assim quanto você pensa. E nós poderíamos ignorar essa parte, talvez, e talvez até tapar os nossos ouvidos, pensando: somente as autoridades precisam ouvir este ensinamento aqui. Mas, como nós já vimos algumas vezes, a linha entre opressor e oprimido, entre senhor e servo, ela é muito tênue. Ou seja, em algum momento, de alguma forma, você certamente liderou e foi liderado. Então, nesse caso, o conselho de rever as suas limitações diante de Deus serve para todos nós. É por isso que ele vai usar um termo absoluto: ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem o domínio sobre a vida, e ninguém tem o domínio sobre a morte. Meus irmãos, o erro mais fatal do ser humano é o de achar que ele se basta. O erro mais fatal do ser humano é o de achar que ele não precisa prestar, ou ele não vai prestar contas a ninguém. E pode até ser que você seja tão independente que você nunca prestou contas a ninguém, que você não precisa prestar contas a ninguém. Mas tenha certeza, você prestará contas diante do Senhor no último dia.
porque você não é tão poderoso assim quanto você pensa, e é sábio ter isso em mente. Enfim, então chegamos no nosso texto, aqui ao final do capítulo 8, que vai dos versos 10 ao 17, e o pregador, ainda com seu estilo realista, franco de escrever, ele vai prevenir um erro muito comum entre os homens, aquela falsa ideia, aquela equivocada compreensão de que nós encontramos a fórmula da felicidade, nós encontramos como ser feliz. Você pode ter lido, por exemplo, e nos acompanhar daqui até o capítulo 8 e pensar o seguinte: é isso, eu descobri como ser feliz, para que eu consiga a tranquilidade, então eu vou buscar a sabedoria, eu vou buscar viver uma vida mais justa, eu vou obedecer às minhas autoridades, desde que elas não firam a palavra de Deus, eu vou me lembrar de que eu não sou o Deus da minha vida. E então você decide buscar a sabedoria e viver uma vida justa, inclusive buscando a Jesus. Você se imagina buscando mais Jesus, estudando a Bíblia, frequentando mais a igreja, participando de um discipulado, e isso é maravilhoso. Por favor, procure aí um dos nossos pastores e presbíteros se você sente o desejo dessas coisas. Mas o pregador aqui, ele tem que ser sincero conosco, ele é sincero com você, e ele vai nos dizer, ele vai nos ensinar que sim, é maravilhoso buscar a sabedoria e a justiça de Deus. O seu galardão, sim, certamente será maravilhoso, mas não debaixo do sol, nem sempre debaixo do sol. Pode ser que você venha inclusive a perder coisas que você talvez mais ame nesse mundo, mesmo sendo fiel a Deus. E na verdade, meus irmãos, eis o motivo porque muitos não querem saber dessa história de viver conforme a vontade de Deus. Não quero saber disso. Na verdade, para muitos, servir a Deus é apenas algo top. Servir a Deus é apenas uma rotina para você tirar fotos bonitas no Instagram, para você colocar lá. Mas a partir do momento em que servir a Deus pode significar não receber tantos elogios assim, a partir do momento em que servir a Deus pode significar ver a sua fé sendo ridicularizada globalmente, então nós percebemos que ser sábio biblicamente parece ser para poucos. Pensando nisso, eu quero tratar com os irmãos um tema que na verdade é uma pergunta que vai ser feita para nós durante todo o sermão. Você quer mesmo ser justo e sábio como Jesus em um mundo tão justo? Você quer mesmo ser justo e sábio como Jesus nos ensina, mesmo em um mundo tão justo? E diante dessa pergunta nós veremos algumas situações em que aquele que busca a sabedoria, aquele que busca a justiça, ele sofre, mas apesar disso ele ainda é feliz e ele ainda possui esperança. A primeira situação daquele que busca a sabedoria e a justiça é que o justo não é lembrado. Na primeira parte, o pregador já começa a apontar um detalhe importante: tanto os justos quanto os perversos morreram aqui. Eles morrem, e até aí tudo normal. O pregador já disse lá no capítulo 2 e no capítulo 3 que até o homem mais sábio, até o homem mais poderoso, no final das contas ele vai morrer como qualquer homem ignorante ou como qualquer animal. Mas o curioso é que geralmente se espera que aquele que viveu de forma justa, ele receba o reconhecimento de sua vida justa, e aquele que fez tanto mal, ele seja esquecido, ou pelo menos ele seja lembrado com desonra. Mas nem sempre é isso que acontece. No verso 10 traz o exemplo de algumas pessoas perversas que foram sepultadas com honra, ao passo que aqueles que procuraram a santidade foram esquecidos. E aqui nós temos algumas perguntas interessantes que nós devemos fazer. Quem está dando honra aqui? Quem está dando honra aos perversos e esquecendo os justos? E o que esses dois grupos de pessoas fizeram para um, apesar de ser perverso,
para que ele fosse honrado, homenageado. E o outro, mesmo sendo justo, ele foi esquecido. O que eles fizeram? Perceba, muito provavelmente, esses dois grupos de pessoas aqui morreram no mesmo lugar. O versículo diz, cita o lugar santo. Alguns vão divergir sobre esse lugar, se seria Jerusalém como um todo, ou se seria o próprio templo. Mas ao que parece, esses perversos sequer seriam judeus. Esses homens entram no lugar santo e ali há uma batalha e eles morrem. Ao passo que os outros, que são tidos como pessoas que fizeram bem, esses também morrem no lugar santo, provavelmente defendendo esse lugar. Ao que tudo indica, o versículo está se referindo a um acontecimento real que aconteceu. Quem lesse esse versículo aqui, quem lesse esse texto, naquela época, saberia exatamente do que se trata. O mais provável é que algum inimigo de Jerusalém invadiu a cidade ou invadiu o templo, e nessa invasão houve muitas mortes. E nós sabemos que isso aconteceu de fato. Alguns comentaristas vão dizer também que o fato de somente os perversos serem honrados aqui indica que eles foram os vitoriosos, eles foram os que venceram essa batalha. A cidade então estava tomada por inimigos de Deus. Por causa disso, é feito para esses perversos que morreram na batalha um funeral de honra. O sentido do termo receberem sepultura aqui no verso 10 significa ser sepultado com honras. Eles foram louvados com honras pelos seus feitos. E aqueles que foram esquecidos, mesmo tendo feito atos de bondade, eles foram derrotados e por isso foram esquecidos. Ou seja, esses dois grupos de pessoas aqui fizeram, o que eles fizeram? Eles estavam provavelmente na cidade ou no templo, um atacou o lugar santo perversamente e o outro tentou defender esse lugar. Mas a segunda pergunta, e é o ponto-chave aqui: quem é que está dando as honras ao perverso e quem é que está esquecendo o justo aqui? A resposta é clara: os inimigos do povo de Deus. Os inimigos de Deus é que estão promovendo o esquecimento dos justos e dando honra aos perversos. E guarde essa resposta: quem é que está dando os louvores, as honras aqui? O texto segue e diz que essa injustiça, ela acaba provocando uma sensação de impunidade por parte dos perversos. O verso 11 diz que a maldade do ímpio, além de ela não ser julgada, ela não foi julgada, e ele ainda viveu por muitos anos, até chegar o dia da sua morte. Então, esses homens parecem que observam que apesar da sua maldade, apesar deles terem invadido o santo lugar, eles ainda estavam vivos, eles ainda estavam bem. Então isso serviu como um sinal verde para que os inimigos de Deus praticassem ainda mais maldades. Meus irmãos, um dos vídeos que mais me marcou alguns anos atrás, quando o YouTube ainda estava começando a se popularizar, foi um vídeo de um youtuber explicando o porquê ele era ateu. E uma das falas dele me espantou. Ele disse: eu tenho tanta certeza de que Deus não existe, que eu vou desafiá-lo agora mesmo. E ele então começa a xingar Deus de todas as formas, com todas as palavras, pedindo inclusive que, se ele existisse mesmo, que o castigasse ali naquele momento do vídeo. E nada aconteceu naquele vídeo, até porque quem seria aquele jovem para obrigar Deus a fazer alguma coisa para provar a sua existência? E parece que depois desse vídeo, que foi o primeiro tocando nesse assunto, ele então ficou ainda mais à vontade para caçoar de Deus. E de lá para cá ele desrespeitou diversas vezes o cristianismo. E ainda por cima, tudo melhorou para ele. Ele ficou famoso. Ele teve oportunidades em programas de TV, canais famosos o convidaram. Ele fez parcerias, propagandas. Ele ficou rico, famoso. Tudo estava bem. Até o dia 27 de dezembro do ano passado, em que ele terminou com sua própria vida na frente da sua namorada. Veja,
Eu não estou condenando o rapaz, só Deus pode fazer isso. Mas é curioso que a maioria do mundo saiba o nome do influencer ateu da internet e que poucos saibam ou se lembram, por exemplo, do nome da professora que morreu em 2017 por salvar crianças de um incêndio em uma creche, a professora Ellen de Abreu Silva Batista. O curioso é que nesse mesmo ano de 2017, a cantora Anitta, conhecida pelas suas músicas e vida devassa, ela foi eleita a mulher do ano. Quem está honrando e quem está esquecendo os justos? Novamente, quem está homenageando e quem está esquecendo certas pessoas? Os inimigos de Deus. Mas os versos 12 e 13 nos dão alguma esperança, porque ainda que o perverso faça o mal 100 vezes, ainda que, por exemplo, eles consigam aquele emprego, aquela nota de forma desonesta e que você lutou tanto para conseguir, ainda assim, o tesouro maior será para aquele que teme a Deus, mesmo que ele seja esquecido por esse mundo. Como nós cantamos aqui, eu não olho as circunstâncias, ou seja, os meus olhos não estão olhando, não estão procurando honras humanas, eu só olho para o seu amor, o seu grande amor. Então a pergunta que fica: você quer mesmo que o mundo se lembre de você como sendo alguém que viveu como este século? Você quer mesmo que este mundo se lembre de você como sendo alguém parecido com eles? Você realmente está disposto a ser esquecido pelo mundo se isso significar estar na presença de Deus? E veja que diante de Deus as coisas se invertem. Se antes o perverso ele vivia tanto ao ponto de cometer 100 maldades 100 vezes, aqui no verso 13 ele diz que na verdade o que não teme a Deus, os seus dias são curtos, porque muito em breve eles estarão diante do Senhor. Meus irmãos, ao que parece, o pregador aponta o dedo para aquele que diz amar a Jesus, mas somente até a página 2. Até aqui, até esse ponto, até o ponto em que eu não seja prejudicado nesse mundo de belezas e oportunidades. Até aqui eu amo Jesus. Porque sabe como é? Eu preciso prezar pelo meu filho. Como e por quem você realmente quer ser lembrado? Vimos então que o justo ele é esquecido pelo mundo. Agora nós veremos que o justo ele não é retribuído. O justo não é lembrado e agora o justo não é retribuído. Como se não bastasse, o fundo do poço ainda tem um porão. Não basta o perverso ser honrado, mesmo cometendo perversidade, e não basta o justo sendo esquecido, mesmo tendo feito o bem. Além disso, o perverso pode receber bênçãos como se fosse um justo. E o justo, ele pode sofrer como alguém perverso mereceria. O verso 14 nos traz alguns detalhes importantes aqui. O primeiro deles é que há uma discussão sobre o sentido da palavra vaidade aqui nesse verso. Alguns usam o termo no sentido de miragem, como se o pregador estivesse dizendo que a injustiça fosse tão absurda que parece que ela não é real. Outros, eles percebem que o pregador está tão revoltado com essa cena, que a expressão vaidade teria um sentido de incompreensível, como se o pregador olhasse e dissesse: isso não faz o menor sentido. E se nós partirmos do princípio de que esse texto se trata da visão de alguém que está olhando na perspectiva de baixo do sol, e na perspectiva do homem mundano, então parece realmente que o pregador começa no verso 14 dizendo: ainda há outra coisa que não faz o menor sentido nessa terra mundana. Uma outra questão importante é o termo segundo as obras, que é repetido por 2 vezes aqui. E ele traz a ideia da lei de Deus sendo obedecida e da lei de Deus sendo desobedecida.
Em outras palavras, meus irmãos, o pregador olhou para esses dois tipos de pessoas, para esses dois grupos, o perverso e o justo, e viu que um deles, mesmo não obedecendo à lei de Deus, ele estava sendo visivelmente abençoado. Ao mesmo tempo, ele viu alguém que guardava a lei de Deus, mas não estava sendo abençoado visivelmente. Então ele chega à conclusão de que isso não faz o menor sentido, humanamente falando. E meus irmãos, faz algum sentido pessoas como os descendentes de Caim, o rei Nabucodonosor, o rei Ciro, que mesmo não servindo a Deus, ainda foram abençoados com criatividade, poder, riqueza? Faz algum sentido Jó, alguém que foi nomeado pelo próprio Deus como sendo alguém íntegro e reto, mas que ainda assim perdeu todos os seus bens, a sua saúde e até mesmo os seus filhos? Faz sentido artistas que são declaradamente inimigos de Deus e ainda assim eles são ridiculamente talentosos, e por causa disso eles têm todo o prestígio do mundo? Isso faz sentido? Faz sentido homens e mulheres querendo apenas pregar o Evangelho a toda criatura e esses irmãos serem presos, torturados e mortos aos milhares? Humanamente falando, não. Debaixo do sol, isso não faz o menor sentido. De fato, o homem mundano olharia para isso e ficaria louco com tamanha desigualdade de retribuição. Alguns entendem, inclusive, que o pregador aqui no verso 15, ele está meio que pedindo para nós desistirmos. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ou seja, alguns entendem que ele está dizendo o seguinte: olha, o mundo dando honras e credibilidade aos perversos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos só trabalhar e comer do fruto do nosso trabalho, pronto. Mas perceba, quem é que dá os dias exatos para vivermos debaixo do sol aqui? O final do verso 15 diz: é Deus. Isso significa, meus irmãos, que os nossos dias de injustiças estão literalmente contados. Os dias de injustiça do povo de Deus estão literalmente contados. O que o pregador nos ensina no final das contas é que sim, debaixo do sol, as coisas, as circunstâncias, a falta de reconhecimento podem não fazer sentido, mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de cada um dos nossos dias, de cada um dos nossos dias. E é por causa disso que nós temos a certeza que um dia toda dor, toda injustiça vai acabar. O problema então, meus irmãos, novamente está no nosso coração. No nosso coração que não sabe descansar em Deus. No nosso coração que não sabe descansar na soberania de Deus. E é por isso que nós cantamos um desafio agora há pouco. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O que importa se o perverso está prosperando e sendo reconhecido? O que importa se o mundo não me der uma medalha por minha vida piedosa? Na verdade, meus irmãos, o fato de que tudo parece ser mais difícil para o cristão só reforça a verdade de que nós não somos aqui. O fato de que tudo parece ser mais difícil para o cristão só reforça a ideia de que nós não somos daqui. Há algumas semanas atrás eu vi uma reportagem de que os europeus estão expulsando os turistas de algumas cidades, porque está havendo uma demanda muito grande
de moradia e de comida, porque os turistas estão comprando muito, isso faz com que o preço aumente. Então ficou tudo mais caro por lá. Alguns locais, inclusive, estão aprovando leis para dificultar a vida do turista. Em algumas cidades já não se pode mais construir hotéis para receber mais turistas. Algumas cidades encareceram, inclusive, a estadia. Eles também não podem ficar mais muito tempo em determinadas cidades. Meus irmãos, nós estamos vivendo exatamente essa situação neste mundo. Tudo é e será mais difícil para o cristão, porque esse mundo não suporta a mensagem da cruz. Esse mundo não suporta a mensagem da cruz que vivemos e pregamos. Quando o pregador nos lembra que Deus nos dá os nossos dias de vida, Ele está nos lembrando que ao mesmo tempo que nós podemos trabalhar, porque o Senhor vai nos dar o prazer do fruto do nosso trabalho, Ele também está nos dizendo que esses dias de injustiças estão contados, terão um fim. Mas até lá devemos aprender a confiar e a descansar em Deus, apesar das dores que nós temos que passar. Nós vimos até aqui então que o justo não é lembrado pelo mundo, o justo não é retribuído pelo mundo. Agora nós veremos que o justo não vê a obra toda, não vê a obra inteira. E aqui, meus irmãos, é óbvio que não somente o justo não consegue ver a obra inteira, mas de fato ninguém consegue. A diferença é que o justo sabe que esse mundo, essa existência, não é a obra toda. Ao contrário do perverso, o justo ele consegue ver um vislumbre, mesmo que apenas um reflexo, de que isso aqui, esse mundo, não é só isso aqui. Isso aqui faz parte de uma grande história, de uma grande obra. Perceba que no verso 16 ele disse que se dedicou a procurar, e no verso 17 ele diz que chegou a completar a obra de Deus, ou seja, tudo que Deus colocou para ele fazer, ele fez. O grande detalhe é que, embora ele tenha feito tudo aquilo que foi designado para ele fazer, ele percebe que mesmo assim, ele ainda não vê o todo, ele ainda não vê a obra de Deus por completo. Como muito bem menciona a música Tapeceiro dos Semimassos, quando se olha do avesso, nem imagina o desfecho. Percebe que quando o pregador completa a obra de Deus que foi colocada para ele, ele na verdade entende que a sua parte pode ter sido completada, ele pode ter feito tudo que Deus colocou para ele fazer, mas isso não significa que a obra acabou. Isso não significa que ele foi a última bolacha do pacote, a bolacha mais importante que completou a obra de Deus. A análise desses últimos versículos traz a ideia de que, ao invés de nos sentirmos talvez um pouco desanimados, ou talvez com um sentimento nihilista, afinal, se eu nunca vou conseguir compreender os planos de Deus, se eu nunca vou conseguir olhar a obra de Deus completamente, por que eu vou começar agora então? Mas ao invés disso, o texto faz questão de que nós olhemos alguns motivos pelo qual justamente isso deve nos trazer alegria e esperança. Meus irmãos, parafraseando Paulo aqui, o motivo pelo qual nós não desanimamos, pelo motivo pelo qual nós não desistimos e pelo contrário, o nosso interior é renovado, alguns motivos aqui muito simples. O primeiro motivo, nós já começamos inclusive a mencionar agora há pouco, se nós temos a obra de Deus para fazer, se nós fazemos parte desse plano de Deus, isso significa que nós não estamos no escuro com relação à eternidade. O ímpio, o homem mundano, ele vive completamente no escuro, porque tudo o que ele vê, tudo o que ele faz se limita ao que ele tem, ao que ele pode ou que ele quer ter. E eu não me refiro somente a dinheiro, mas o homem mundano, ele se limita a ter prazeres,
poder, influência, status, de forma que ele está no escuro, seguindo em direção ao inferno. Mas o justo em Cristo não. Embora, sim, ele não compreenda os planos de Deus de uma forma completa, embora ele não consiga ver a obra de Deus completa, de forma completa, ele sabe que essa vida não termina aqui. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde ele vai pelos méritos de Cristo, o justo. Por isso mesmo que nós cantamos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim é para onde eu vou. O segundo motivo pelo qual essas coisas devem nos trazer esperança e alegria, é que se existe uma obra, se existe um plano sendo colocado em prática, isso significa que nós não estamos em um barco à deriva, nós não vivemos em um acaso. Esse plano, essa obra, começou lá na eternidade, e de lá para cá, tudo está correndo perfeitamente, de acordo com a vontade de Deus. E eu não me refiro a apenas acontecimentos grandiosos, históricos, mas o dia do seu nascimento, por exemplo, estava nos planos de Deus. Você está aqui nessa noite e estava nos planos e na obra de Deus. E quem sabe você esteja até mesmo sendo chamado a servir ainda mais nessa obra do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos ter alegria, nós podemos ter esperanças, porque estamos seguros no Senhor. Pois como diz Jó, no capítulo 42, verso 2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um último motivo, porque você deveria ter alegria e esperança, mesmo não entendendo toda a obra de Deus. E aqui eu quero citar a carta de Paulo aos Filipenses. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Veja bem, se a obra dependesse do pregador do Eclesiastes, se a obra dependesse de mim, de você, eu não estaria certo de que a obra que foi começada iria terminar como planejado. Porque certamente nós correríamos atrás do vento pela eternidade. Isso lembra um escritor chamado Samuel Johnson, que ficou conhecido por lançar um dicionário de palavras. E ele se dedicou muito no seu trabalho, ao passo que a sua obra foi tão completa que quase todas as palavras estavam nesse dicionário. Porém, o mais interessante foi o que ele escreveu no prefácio do dicionário. Ele disse: vi que uma pesquisa apenas gerava outra, que um livro se referia a outro livro, que procurar nem sempre significa encontrar, e que encontrar nem sempre significa conhecer, e que, portanto, a busca pela perfeição era correr atrás do sol. Este escritor, ele entendeu o que o texto está nos ensinando aqui. Você pode fazer todo o trabalho, e na verdade você vai fazer todo o trabalho que Deus colocou para você, mas completar toda a boa obra já sai um pouquinho das nossas capacidades. Nós somos desafiados então, meus irmãos, a nos alegrarmos mesmo no meio das dificuldades, porque quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ou seja, ser servo de Deus, ser escravo do amor de Deus, não é uma aposta, não é um salto no escuro, é uma segurança que nenhum perverso pode possuir. Diante disso, eu quero partir aqui para a conclusão e também fazer algumas aplicações para a nossa vida. Você pode estar passando algum tipo de injustiça, ou com certeza você passará algum dia. Alguém será honrado pelos frutos de um trabalho feito com desonra.
E você talvez será esquecido mesmo tendo feito tudo direitinho, mesmo tendo feito bem. Mas lembre-se do fator mais importante: quem está honrando quem? Quem está esquecendo quem? Na verdade, faça uma pergunta chave aí no seu coração: você realmente quer ser lembrado como alguém que se parecia com esse mundo? Você realmente quer ser lembrado pelo mundo? Note, eu não estou dizendo que você não possa ser reconhecido ou lembrado como alguém que foi honesto, responsável, educado, simpático. O que eu estou dizendo é que isso não é o mais importante. Mesmo se não formos lembrados por esse mundo, ainda assim estaremos em total lucro, porque se o Senhor é o meu pastor, então não me falta mais nada. A segunda aplicação segue na mesma linha de raciocínio. Às vezes nós queremos muito receber o reconhecimento, queremos muito receber como prova do nosso serviço, talvez mais bênçãos, mais prosperidade, mais conforto. Às vezes dói não receber créditos pelo esforço, pela honestidade e até mesmo pelo dom desse mundo. Mas, meus irmãos, nós devemos lembrar que, assim como o vento, esses dias também vão passar. Ao que parece, o texto nos faz olhar para a brevidade dos dias que Deus nos dá, e Ele nos faz olhar para esses dias não para que nós fiquemos desiludidos, desanimados, mas parece que o pregador, com o seu olhar realista, ele nos faz querer olhar mais para o céu. Ele nos faz querer olhar mais para o céu, aonde toda injustiça terá um fim. Meus irmãos, nós não precisamos ter o desejo pela glória desse mundo. O que está faltando e o que nós precisamos de verdade é ter o desejo pelo céu. É pelo céu, é por Cristo Jesus. Por fim, se nós já fomos ou seremos esquecidos, mesmo buscando a justiça e a sabedoria, saiba que Jesus também foi esquecido por muitos, mesmo sendo Ele a sabedoria e a justiça viva. Se nós já fomos ou seremos descredibilizados, mesmo obedecendo a palavra de Deus, saiba que Jesus também foi. Assim como aconteceu essa semana agora que se passou, mesmo sendo Ele a palavra viva, aquele que cumpriu toda a lei. Portanto, Jesus sabe exatamente o que você está passando ou o que você passará. E mesmo que hoje nós não vejamos a obra como um todo, mesmo que hoje nós não vejamos os planos de Deus por completo, mas nós devemos nos lembrar que nós vamos cantar agora há pouco. Cristo promete nunca deixar. Cristo promete nunca deixar. Diante disso, você realmente quer ser lembrado, homenageado por esse mundo? Você realmente se espantou com o que aconteceu essa semana passada? Olhe para o céu. Olhe para o céu, porque o nosso maior tesouro é Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar logo após nós vamos entoar o hino de número 114 e logo após o hino a palavra está como passou. Ó Deus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é tão clara, ó Deus, que trata do nosso coração em áreas tão particulares, em áreas tão práticas. Ó Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti, a descansar no Senhor, na Tua soberania, no Teu controle, ó Deus, dos nossos dias.
Ó Deus, nos perdoe por todas as vezes em que nós buscamos mais o reconhecimento, ó Deus, as honras desse mundo do que necessariamente, ó Deus, obedecer a Tua palavra e seguir a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a olhar mais e a desejar mais, ó Deus, Te servir, a olhar mais para o céu, em vez, ó Deus, desse mundo, em vez de procurar, ó Deus, as glórias desse mundo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a mesmo passando por dificuldades e tribulações. Nós não somos, ó Deus, perfeitos, somos falhos. Muitas, ó Deus, de nossas dificuldades são causadas pelos nossos próprios pecados. Ó Deus, mas não deixe que as injustiças venham, ó Deus, a nos desanimar, que as injustiças, ó Deus, venham a nos fazer olhar mais para esse mundo, venham a nos fazer olhar mais para as coisas debaixo do sol, do que, ó Deus, olhar para o Senhor. Ó Deus, prenda a nossa atenção, o nosso coração, para que não somente durante o culto, mas que também durante a semana, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração possam estar voltados para Ti. Ó Deus, que nós possamos enxergar que de fato o Senhor nunca nos